Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni. E hoje estreia o novo quadro do podcast Ponto de Entrevista, Travessia Cast. Muito bom! Com Fabiana Santiago. Fabiana Santiago. De novo aqui no nosso podcast. A gente vai falar sobre o Clube de Livro Terapêutico. É isso mesmo, Fabiana? É isso mesmo, meninas. Em primeiro lugar, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês novamente. E hoje a gente veio falar sobre o Clube do Livro Travessia. Eu tô super empolgada, já vi que tem um livro aí super interessante. Vamos falar um pouquinho também sobre ele. Vamos começar com a primeira pergunta. O Travessia Clube do Livro, ele não é só um clube de leitura. Ele mistura literatura, psicanálise, desenvolvimento pessoal. Em que momento você percebeu que um livro poderia funcionar quase como uma sessão terapêutica? Na verdade, assim, o objetivo do clube é ser terapêutico mesmo. Existe uma diferença entre terapia e terapêutico, né? Então, terapia é um processo individual, ou às vezes em grupo, direcionado para um tema específico num tratamento. E o que é terapêutico, na verdade, traz para a gente reflexão, evolução e cartaz. Então, o meu objetivo, assim, eu sempre tive o sonho de ter uma comunidade de pessoas que pensassem com os mesmos objetivos sobre a vida, que desejassem o crescimento, a evolução, o desenvolvimento. E aí eu comecei a pesquisar alguns clubes do livro. Mas eu vi que no mercado, o que existe? Existem alguns clubes do livro terapêuticos, mas eles não são heterogêneos, eles são homogêneos. Então, assim, você tem o Clube do Livro para mulheres, você tem o Clube do Livro para jovens, você não tem um Clube do Livro como o nosso, que tem todos os tipos de pessoas, de todos os formatos, de todos os pensamentos. Então, eu tive a ideia, desenhei, joguei no mercado e deu certo. Estamos na primeira edição, né? Está funcionando. Ai, que legal. E como que funciona a dinâmica? Só para a gente entender um pouquinho sobre. Você realmente mistura uma psicanálise, desenvolvimento pessoal e a literatura, é isso? Isso. Na verdade, o propósito é a gente elege um livro por uma temporada. Cada capítulo do livro é um encontro. Esse encontro ele tem uma duração de 1h30. 3 deles por mês são online e o quarto é sempre presencial. Nesse presencial, a gente faz uma experiência cultural. Então, nós já passamos por uma experiência francesa, já passamos por uma experiência alemã, já passamos por uma experiência libanesa. E agora a gente vai ter um fechamento, que é surpresa, não posso contar. Gosto de spoiler. Eu venho falar. Mas é uma experiência coletiva, onde cada membro vai poder levar um convidado. Então, vai ser um pouco diferente para a gente fechar essa temporada. E em cada encontro, a gente discute as emoções que aquele capítulo trouxe para cada um. Então, cada um fala um pouco, ou quem não quer falar, só fica como ouvinte. Eu levo exercícios terapêuticos, faço uma indicação de uma música durante a semana, ou de um filme para assistir, para complementar o conteúdo. E a gente aborda isso em conjunto, em grupo. No começo o pessoal ficava meio tímido, agora já está todo mundo falando, né? Então, cada um traz a sua perspectiva do que aquele tema do capítulo mexeu com a sua história. E é muito emocionante, assim. A gente conta as nossas histórias, nossas vivências, a gente fala de família. É bem legal. Nossa, eu acho sensacional, porque cada um tem um gatilho, vou usar o termo gatilho, mas cada um tem uma dor, tem uma questão, e os livros despertam isso de formas diferentes, né, para cada um. Isso, exatamente. E esse primeiro livro que a gente escolheu, que eu escolhi, o pessoal concordou, que é a Bell Hooks, a temática dele é sobre o amor, né? A Bell, ela foi uma estudiosa, ativista, ela foi uma escritora muito importante nos Estados Unidos e ela tem uma coletânea extraordinária. E ela traz o amor na perspectiva da construção da sociedade,
da construção da família. Não essa coisa lúdica que a gente conhece, né? Ela traz veracidade, decisão. Então, está mudando muitos paradigmas. E como o nosso grupo, ele tem desde jovenzinhas de 20 anos até homens casados, a gente tem pessoas de todos os gêneros, de todas as visões. Então, a troca é muito rica, porque a gente tem perspectivas de todas as formas discutidas ali ao mesmo tempo. A gente sempre aprende com o outro, né? E é uma cartaz maravilhosa. E aí eu falo para o pessoal, saio daqui, levo o conteúdo para a sua terapia e trabalha lá. O que isso mexeu com você. Genial. Maravilha. E vocês já estão indo para a segunda, né, temporada da Travessia Clube do Livro. E qual foi a experiência, a transformação assim mais marcante que você notou de algum participante ou até sua mesmo nessa primeira temporada, nesse período que você já começou? Já aconteceu alguma coisa assim que você pode compartilhar com a gente? Sim, já aconteceu comigo, já aconteceram com os participantes também. Comigo, vou falar de mim primeiro, né? Foi uma experiência extraordinária porque eu saí do lugar que eu sempre estou, de análise. Então, eu estou sempre olhando, observando, analisando, pontuando. Eu sou mais uma como eles. Então, cada encontro nosso, um participante é o guardião do capítulo. Esse guardião do capítulo, ele é responsável por trazer reflexões, exercícios, visões sobre o conteúdo do capítulo. E como ele fala de relações humanas, todos nós já vivemos algo que os capítulos trazem. Então, eu tive a oportunidade, para mim, de dividir experiências da minha família, de dividir as minhas próprias neuras, as minhas próprias dificuldades. E a gente tem lá no grupo professores, filósofos, advogada, estudante, engenheiros. A gente tem pessoas muito diferentes, que têm visões muito diferentes sobre a vida. E algumas pessoas vieram para o nosso clube porque elas não queriam passar por um processo de terapia. Elas não estavam bem e precisavam ter uma comunidade, um lugar para que ela olhasse para suas dores. E eu vejo essas pessoas hoje completamente diferente do que como elas chegaram. Então, isso para mim é muito gratificante. Eu acredito que não é só o clube, mas o clube impulsiona e ajuda para que as pessoas possam trabalhar seus conteúdos, se desenvolver, olhar para dentro de si. E a Bel, ela é muito densa. Ela é muito forte nos seus escritos. Então, ela traz as suas próprias experiências. Ela fala muito dos estudos do Erich Fromm, que eu adoro e admiro muito, e ele tem uma retórica bem psicológica, e ela cita no livro muito outros escritores e autores. Então, é uma oportunidade que a gente tem para, em comunidade, olhar e falar assim, puxa, não sou eu que sofro por amor, não é somente eu que tenho um problema de relacionamento com a minha família. Nossa, que dificuldade, eu estou vivendo uma perda. Mas não sou eu somente que perdi. Tem muita gente que eu olho e penso, uau, olha o fulano, olha a Beltrana. E essas pessoas todas sofrem. Então, a gente trabalha muito isso no clube. E assim a gente vê muitas transformações. E é muito diferente quando você lê um livro e você... Eu acredito, né? Eu ainda não participei de nenhum clube. Eu mas fiquei muita vontade. Ela me contou, ela me todas mandou um convidadas. áudio. Eu falei assim, nossa, que incrível, eu quero participar. Queria participar. Ela sabe? falando aqui agora, eu já falei...
lá a gente vai conversar Tá. sobre, porque eu quero participar. É muito incrível. Mas eu acho que a diferença também de você participar de um clube é que, assim, eu gosto muito de ler, mas às vezes eu fico com muitas ideias sobre aquele capítulo ou aquilo que eu li, e eu não coloco aquilo para fora. Então eu não tenho tempo de maturar de trazer aquelas reflexões, aqueles ensinamentos, de pensar como aquilo se aplica na minha vida, por exemplo. E a diferença de você ter um clube e uma comunidade que você vai compartilhar, aquilo ali vai ficar registrado, né? Não é um livro que você vai ler e vai esquecer. Exato, porque o que a gente registra? A experiência. Nós, seres humanos. A experiência que fica. Quando você pensa em alguém, o que você lembra? Da sensação que ela deixou para você. Das emoções que você sentiu com a presença dela. E o clube, ele faz a mesma coisa. Então, o que eu senti é muito solitário. E há pessoas que gostam, né? E tá tudo bem. Mas é muito solitário você ler um livro e você não ter com ninguém. Quem nunca chegou para uma amiga e falou assim: olha, lê esse livro aqui também que eu li para a gente trocar? Quem nunca fez isso? Para um namorado, para uma namorada. Eu faço isso com o Alex. Nossa, olha, tô lendo esse livro aqui, é muito legal. Faço muito O que isso que com a a minha gente. irmã. Então, É. o que a gente quer? Compartilhar aquilo, né? Mas só que muitas vezes as pessoas às quais a gente pede para fazer a leitura, elas não estão na mesma vibração com a gente, ou no mesmo momento, ou no mesmo propósito. Então elas falam: ah, tá legal, eu vou ler, mas não lê. Eu nunca mais. O clube não, o clube, todos estamos ali por escolha, no mesmo propósito, com os mesmos objetivos. E gera uma ansiedade de encontro. Hoje mesmo nós estamos num dia muito frio. E eu pensei: nossa, ninguém vai hoje, porque não é possível que as pessoas vão acordar cedo. Gente, estava todo mundo lá, sabe, enrolados nos seus cobertores. Eu fiquei até emocionada, tomando seu chazinho e participando. Então, é muito legal, assim. E as experiências presenciais também são muito gratificantes. Eu acho que é justamente porque essa sensação, gente, eu preciso falar sobre. Eu sou uma pessoa, eu estou ansiosa sempre. E aí, eu leio alguma coisa ou eu vejo algum filme, eu preciso falar com alguém, sabe? E eu acho que é muito essa sensação, tipo, preciso estar nesse grupo porque eu quero falar o que eu acabei de ler. É muito importante, eu quero colocar pra fora. Sim, somos seres sociáveis, né? E também, desculpa até te cortar rapidinho, mas às vezes eu esqueço porque eu leio vários livros em sequência, eu esqueço o outro livro. Então, enquanto eu não anoto ou não converso com alguém, às vezes eu acabo, vou ler outro e aí você acaba esquecendo. Então, a experiência que você traz, não tem como esquecer, né? É muito diferente, né? Hoje, por exemplo, nós tratamos de um capítulo que fala sobre o amor romântico. Nesta temporada que a gente está tratando da Bel, do livro da Bel, que é o Tudo sobre Amor, a evolução da escrita dela é como se fosse, eu brinco, né? Como se fosse uma cebola. Ela tem várias camadas. E ela mesmo fala isso na introdução do livro. E ela vai tratando tudo: o amor próprio, família, referência de amor, sociedade, tal. E hoje a gente parou ali foi o capítulo do amor romântico, falando sobre o romance mesmo, né? O lúdico do amor. E esta semana eu li um livro que não vou nem citar aqui para não confundir, mas eu li um livro que ele contrapõe exatamente tudo que ela fala. E é claro, a gente tá ali realmente para ter ideias diferentes. Então, quando eu cheguei hoje lá no clube, eu falei: gente, primeira vez que eu não concordo com a Bel. Eu não concordei com a Bel. Aí todo mundo ficou olhando assim para mim. Aí depois, no decorrer da sessão, eu falei: gente, eu acho que eu entendi. Eu não concordei com a Bel hoje porque eu fui influenciada pela outra leitura que eu tive, que contrapõe a visão dela. E eu acho que isso é muito rico. A gente só aprende com o que é realmente diferente. Por isso que eu não quis um clube. É muito mais fácil você fazer um clube de mulheres, um clube de jovens, um clube segmentado, né? Comercialmente é muito melhor. Mas esse não era a minha proposta. A minha proposta é que realmente a gente aprenda com pessoas diferentes. Então, a gente tem pessoas casadas, a gente tem o Júlio, que está noivo, a gente tem as meninas que são bem novinhas. Então, a gente tem todos os tipos de pessoas. E eu acho que isso ajuda muito na nossa evolução, no nosso crescimento. É exatamente isso. Se, tipo, casais
participam desses clubes e como que é essa dinâmica, né? Porque muitas vezes, a gente às vezes tem um receio, às vezes, de falar determinadas coisas porque você está com seu parceiro ou com um familiar ali. Mas existe um certo... Uma certa... Ai, não vou usar... Não sei o termo certo para usar. Mas eles ficam um pouco receosos de expor alguma coisa porque estão ali com um parceiro, participando do clube? Nós não temos casais juntos no clube, mas não há nenhuma regra de restrição para. Uhum. Nós temos primos da Que mesma legal. família. E eu vejo que não há, assim. Eu não percebi, nunca nenhum deles me relatou. É muito seguro o ambiente. Essa é a minha maior preocupação. Que as pessoas não se preocupem com o que elas vão falar, que o ambiente seja seguro. Se vocês observarem os nossos vídeos que estão na rede, fora os depoimentos, eles não têm som, eles só têm imagem. Eu tomei esse cuidado nos eventos presenciais. Eu não quero que as falas sejam divulgadas, eu não quero que as dores sejam divulgadas, salvo se a pessoa pede, né? Então, é um ambiente seguro, ninguém está ali julgando ninguém. E o que eu acho mais bonito é que toda vez que acaba um encontro, alguém me manda uma mensagem falando: ai, muito obrigada, nossa, que legal, é tão bom participar, que experiência. Eu me sinto tão bem, eu me sinto livre, eu não me sinto julgada. Por a gente ter pessoas totalmente diferentes, religiões totalmente diferentes. Então, nós temos evangélicos, nós temos ubandistas, eu sou muçulmana, nós temos cristãos, pessoas muito católicas, temos pessoas agnósticas. Então, de todos, a gente fala de tudo, como é a perspectiva da nossa vida, nossa religião, nossa família. É muito rico por conta disso. É a pluralidade, né? Exato. Agora eu vou te fazer uma pergunta. Tem algum capítulo, frase ou discussão que mexeu com o grupo de uma forma geral e que acabou virando até uma virada de chave coletiva? Olha, coletivo eu acho que não, assim. Eu acho que o que mexeu coletivo foram as experiências, as vivências em grupo, culturais. Isso mexeu com eles. Os capítulos, eles trazem temas diversos, então assim, eu percebo que cada capítulo mexe com uma pessoa diferente. Cada capítulo... O meu, por exemplo, foi o capítulo 9. Foi o que mais mexeu comigo. Mas sempre eu ouço o pessoal falar: nossa, esse capítulo foi o que eu mais gostei. O outro falar esse capítulo. Eu vejo que alguns ficam muito pesados e algumas pessoas ficam em silêncio, não comentam, só apenas ficam como ouvintes, porque o capítulo mexeu muito com eles. Então, como a gente está num universo muito plural, eu acho que essa experiência psíquica, coletiva, a gente não tem. A gente tem da vivência, da emoção do presencial, da descoberta terapêutica, que é o nosso diferencial. São os encontros culturais. Então, ali, essa experiência, sim, mexe com o coletivo. É quase que uma imersão esses encontros. A gente... Qual que é a nossa proposta? É conhecer as pessoas. É conhecer como elas funcionam, o que elas comem. Então, seria como se a cada encontro, a gente viajasse para um país diferente, para conhecer aquela cultura. Então, a gente vai experimentar como as pessoas se encontram. Eu escolho o cardápio minuciosamente que vai ser servido, para que a gente possa experimentar aquela culinária. A gente experimenta, a gente ouve as músicas. Todo o ambiente é preparado para uma experiência. E cada pessoa fica surpresa. No nosso último encontro, que foi na Casa de Cultura Libanesa, muitas pessoas ficaram surpresas que o Líbano é um país cristão, não islâmico, e que você tem muito mais cristãos e que ele tem uma Nossa Senhora que é igual ao Cristo Redentor, que olha para toda a capital, Beirute, todo mundo falando: nossa, eu jamais imaginei isso. Na Casa de Cultura Francesa também,
A gente descobriu muitas coisas da decoração, por que que tem muitos ursinhos. Então, foi explicado para a gente lá. Eu sempre peço que o dono da casa faça uma curadoria também e explique para a gente sobre o ambiente. Na Casa de Cultura Alemã, mesmo, nós experimentamos diversos pratinhos, assim, e é sempre um café da manhã, né? Então, com degustação de coisas que a gente nunca comeu, de coisas que a gente ouviu a ideia da casa, aquela família que construiu aquela comunidade quando eles eram da Alemanha. Então, é uma experiência. E isso ajuda com que a gente evolua, que a gente entenda que as pessoas são muito diferentes, mas que a gente pode aprender com todos, né? Ah, eu achei sensacional. Eu tô com muita vontade de participar desse clube do livro. Legal. Tem à vontade. Já vai sair a temporada 2, que será sobre a série de livros de Clarice Lispector. Eu ainda vou exemplificar. E o nosso encontro de abertura vai ser no Bar Clarice, no Café Clarice, que é o café da Clarice Lispector aqui em São Paulo. Ai, que Então demais. vai ser fechado para nós, vai ser totalmente diferente a experiência. Nossa, eu Estão convidadas. Incrível. Adorei. Clarice, maravilhosa. Vamos lá, deixa eu te perguntar uma coisa em relação às reações das pessoas ou até a reação dos participantes, né, na verdade. Você percebeu alguma mudança, assim, alguém que chegou muito tímido e conforme foram passando, assim, os encontros, você foi percebendo a pessoa se abrindo mais, né? Teve alguém que estava um pouco receoso ali no começo e você viu que realmente conseguiu entrar ali, né, no grupo de fato. Tem alguma dessas reações para você contar pra gente? Sim, claro. Uma das nossas participantes, no primeiro dia, ela disse assim: olha, eu não quero falar nada, eu não quero participar, só estou aqui como ouvinte. Falei, claro, é como você quiser participar. E ela até se emocionou no nosso primeiro encontro e tudo. Passaram alguns encontros, e aí na eleição do guardião do capítulo, ela se manifestou dizendo, não, eu quero ser guardiã do capítulo. Eu fiquei tão surpresa, eu fiquei muito feliz, porque ela se prontificou, ela trouxe todas as questões, e aí ela começou a falar, a participar e a interagir. No começo, a gente tinha muita gente meio desconfiada, mas o que será esse clube? Alguns curiosos para entender, mas depois todo mundo começou a entrar na mesma vibração, assim, e a gente está mesmo. Então muda. As relações humanas são transformadoras, né? A convivência transforma. E você acaba se estimulando, né? Talvez vendo as pessoas ali participando, você acaba sentindo uma vontade também de participar e até de sentir que o ambiente é seguro para poder falar. Sim, com certeza. Quando as pessoas se expõem, né? Então, todo mundo se expõe, inclusive eu. E eu sempre falo, vou falar primeiro, porque aí eu puxo para os outros, né? Então, as pessoas falam, puxa, eu também posso, né? O lugar é seguro, ninguém está aqui me julgando, ninguém está acima de mim, somos iguais. Então... Hoje, muita gente sente solidão, ansiedade, dificuldade de se conectar. Você acha que o clube acaba funcionando também como um espaço de acolhimento emocional? Sim, é um dos objetivos do clube. É ser um espaço de acolhimento emocional. A solidão é uma tendência da nossa sociedade, né? Isso já foi falado desde os anos 70, anos 80, que nós chegaríamos nesse momento da individualidade, da solidão, por uma tendência da própria dinâmica da evolução social. E é claro, nós não nascemos para a solidão. O que algumas pessoas falam, mas a solidão é diferente da solitude. No meu ponto de vista, não é. É a mesma coisa. O que muda é o nível do sofrimento. Na solidão, tem-se o estereótipo de que a pessoa está sofrendo porque ela está sozinha. Na solitude, é como se fosse uma escolha dela porque ela está sozinha. Mas essa escolha
tem um movimento psíquico por trás. Ninguém escolhe gratuitamente. Escolhe porque já se decepcionou muito. Desistiu. Porque desistiu, porque não quer mais, porque a dinâmica relacional é muito estressante, muito cansativa. Isso não é a natureza humana. Nós somos, antes de tudo, biológicos. E nós nos desenvolvemos em bandos. As tribos, né? Chegamos até aqui porque a gente se juntou. Então, há uma tendência a um abalo social por conta desse isolamento, né? E o clube, ele funciona como um lugar, assim, de apoio, um compromisso, um encontro. Eu vejo as pessoas super preocupadas. Nossa, não posso chegar atrasada, não posso faltar. E as pessoas têm seus imprevistos, né? As pessoas têm suas dificuldades, elas adoecem, seus familiares adoecem. E a gente lida com tudo isso numa boa dentro do clube. Eu gosto, assim, a gente tem regras de convivência, mas a gente não tem regras rígidas de participação. Você é livre, você está lá por escolha. E eu acredito que qualquer relacionamento só funciona se ele for livre. Eu vou e volto quando eu achar que devo. E é assim que funciona. Eu acredito que até a prova de que somos sociáveis e que precisamos, né, que solidão é um sofrimento, é que as pessoas se sentem até angustiadas porque não vão conseguir participar do clube de alguma forma. E elas querem estar, elas estão presentes mesmo um dia uma manhã chuvosa. Viajando, a gente tem uma participante que ela viajou para Tailândia, né? E ela participava de lá. Ela ficou um mês lá. A esposa dela é de lá. E ela ficou um mês lá e ela participava de todos. Teve uma vez só que ela não pôde e ela ficou muito chateada. Muito. Ela queria muito. Eu falei, mas você está do outro lado do mundo. Ela, mas você não pode colocar alguma coisa ao vivo para eu participar online? Eu falei, relaxa, você vai participar dos outros. Então, tem um comprometimento, assim. Tem pessoas que já participaram fazendo exame no laboratório. Tem de tudo. Nossa, essa é a Andréia. Vocês não fazem A ideia. Andréia, ela com certeza faria isso. Faria mesmo. Fazendo cirurgia e tudo mais. No escritório. Já tivemos, assim, bastante coisinhas inusitadas, assim. Foi bem legal. Isso é muito legal. E eu acredito que para você, que é a idealizadora, deve ser tão gratificante. É muito. De verdade, assim. Eu tenho muitas atividades, né? Mas a atividade que me fortalece, que eu gosto, é a análise. É cuidar das pessoas. Então, eu pensei em montar um grupo de terapia, grupo para mulheres, um grupo de recém-casados, um grupo de separados. Eu falei, não quero nada disso. Eu quero trazer alegria com embasamento, com visões. Então, o Clube do Livro, para mim, é assim, é o meu espaço preferido hoje. Eu estou bem dedicada a ele. E, de certa forma, é terapêutico até para você, né? Muito. E eu cuido de tudo, pessoalmente, né? Claro, eu tenho as pessoas que me ajudam. A Luane é maravilhosa, ela cuida das redes sociais, do clube, tudo. Cada parceria que eu faço, a gente tem quem faz toda a cobertura, que gera as mídias. Mas os eventos, eu cuido pessoalmente de cada um deles. Eu visito os lugares, eu escolho o cardápio, eu vou lá experimentar, eu marco os horários, eu peço para montar as mesas como eu quero que as pessoas se sintam em casa, com uma experiência mesmo, uma vivência. Então, eu chego muito mais cedo, eu estou lá para poder receber todo mundo, eu recebo a cada um individualmente. Então, é bem, bem legal, um momento bem feliz. Eu tô muito empolgada e com muita vontade de participar. Cada coisa que você fala já me faz ter mais vontade ainda de fazer parte. Queria tirar uma dúvida com Claro. você. Em relação, você falou pra gente que faz uma análise psicanalítica ali, na sua visão, né? Você traz ali a sua visão. Como você faz essa análise, assim, você estuda, você lê, pega para você algumas coisas, estuda. Como que é feito isso, assim, pra gente entender um pouquinho os bastidores? Eu faço uma
uma referência, uma analogia aos conceitos da psicanálise. Como eu sou psicanalista há mais de 20 anos, então, o tema, por exemplo, amor romântico. Como é o amor romântico para a psicanálise? Qual a visão que a psicanálise traz? Relações de pais e filhos. O que a psicanálise traz de referencial sobre isso? Então, eu leio o capítulo, faço essa analogia e, normalmente, eu coloco um tema central para a gente discutir. E depois que a gente se reúne, eu coloco um exercício no grupo. Nós temos um grupo, a gente tem a rede social do Instagram, que a princípio ela era fechada só para os participantes. Aí eles mesmos me pediram para abrir, porque eles queriam mandar para os seus amigos, para os seus familiares. Então, lá eu coloco insights, eu coloco questões e sempre com um olhar psicanalítico. Eu trago para a psicanálise freudiana, lacaniana, esse referencial, né? O que é isso? Para que a gente possa olhar e ver o que nos leva. E a própria escritora, ela fala muito sobre terapêutico, psicologia, ela fala sobre tudo isso nos capítulos. Então, eu faço somente os links. Maravilha. Vocês unem livros, filmes, músicas, exercícios terapêuticos. Como essa experiência sensorial e emocional ajuda as pessoas a se enxergarem de uma forma diferente? A gente lida com todos os sentidos. Se você observar, o clube ele lida com o tato, a leitura, o olfato, o paladar, as trocas afetivas, tudo isso mexe. A gente mexe com as emoções. A gente traz a leitura, não para o campo somente da cultura e do entendimento, mas para o campo das emoções também. E isso mexe com todo mundo. Tem um colega que está conosco lá, um dos nossos membros, que ele disse assim, cara, eu vou comprar um livro desse para cada líder da empresa que eu trabalho. E vou falar, olha, reflita sobre a sua vida. Para todo mundo. E eu falei, legal, se você acha. Ele falou assim, não, vou comprar 70 livros. Vou dar para todo mundo. Virar o estoque. Então, assim, eu vejo as redes sociais, a nossa última experiência presencial, que foi na Casa Libanesa, por exemplo, à noite tinha uma festa. E terminei o Clube do Livro, fui fazer outras coisas, fui para casa. Aí tô lá, né? Olhando rede social em casa, entrei na rede social da Casa de Cultura. Uma das nossas membros estava lá na festa. Ela foi e ela levou uma galera de amigos para conhecer a casa que ela tinha ido de manhã com a gente. Então, assim, cada pessoa tem o seu modo de ver a vida e o seu modo de ser impactado. É diferente para todo mundo, mas eu acho que mexe com todos. Eu acredito. E além de tudo, né, tem a experiência psicológica, mas tem a cultural também, né? Sim. Então, mistura. Acho que imagino que seja um misto de sensações, de emoções, e é tudo muito profundo, né? Você se expande, você realmente expande, né? Isso. A ideia é essa expansão da consciência. Essa é a ideia, né, do clube. Eu sempre acreditei que a psicanálise, ela caminha junto com a cultura, com a filosofia. Então, assim, eu fiz História da Arte, eu fiz licenciatura em Filosofia, hoje eu faço Direito. Então, eu acho que a psicanálise, ela entranha, ela entrelaça entre essas ciências e entre a própria arte, porque a arte é a representação psíquica do ser humano. A história da arte, ela não fala das obras, ela fala das pessoas, né? Então, está tudo interligado. Não tem como você separar. Tudo isso que é muito lúdico, evolutivo, isso faz parte da nossa necessidade, né, de entrelaçamento. Eu fico impressionada. É uma aula. Sim, Falei, Paty, que é uma aula. Com certeza. Imagina. A gente aprende muito. E eu queria saber um pouquinho qual é o perfil das pessoas que procuram, né, a Travessia Clube do Livro. A gente sabe que são pessoas, é um grupo diverso, essa é a ideia. Mas tem algo em comum
entre essas pessoas? Alguma coisa em comum? Ou tem algo que você fala, não, essas pessoas costumam procurar, né? Essa experiência. Olha, eu diria que o que a gente tem em comum é a paixão pela leitura, pelo conhecimento e a capacidade de conviver em comunidade. Eu acho que isso é uma característica, ainda que alguns são mais tímidos, mais fechados, outros mais extrovertidos. Você tem a turminha que fala muito, fala bastante, você tem os que falam menos. Mas, assim, existe o desejo, a vontade da convivência em comunidade, da experiência em comunidade. Então, eu acho que é isso que nos une. Porque as pessoas em si são absurdamente diferentes. Eu acho isso extraordinário, assim, muito legal. E eu imagino que para você, como psicanalista, e como estudiosa, é tão rico porque você vê essa pluralidade e, ao mesmo tempo, o mesmo assunto atingindo de diversas formas essas pessoas. Deve ser uma experiência para você muito rica, né? Para sua bagagem, para você entender comportamento humano, deve ser maravilhoso. É maravilhoso. E eu observo, eu aprendo muito, né? Como eu aprendo com os meus pacientes também. Eu sempre falo, eu não ajudei ninguém, eles me salvaram. A psicanálise me salvou. Eu não encaro o atendimento terapêutico como uma pessoa que sabe tudo e a outra que está buscando socorro. Eu encaro como uma troca. E o próprio Freud dizia, né, que a psicanálise em si, ela é a cura através do amor. Ele mesmo disse isso. Então, por isso que eu escolhi até o livro da Bell para abrir o clube terapêutico. E é uma troca riquíssima. Cada semana eu aprendo uma coisa diferente. Quando eu estou lendo o capítulo, eu fico pensando, essa parte aqui vai pegar para o fulano, isso aqui vai pegar para o ciclano, Beltrano vai gostar dessa parte aqui. Eu já leio pensando neles. Eles já fazem parte da minha vida, né? Estão no meu cotidiano. Eu queria te fazer uma pergunta agora, por que a gente já entende que a Bell Hooks, ela é uma pessoa, né, enfim, maravilhosa, sensacional, mas qual foi a virada que você teve para escolher a Bell Hooks como o livro para começar o projeto? Porque eu acho que tudo que a Bell trouxe com os seus estudos conversa com os fenômenos que a gente vive hoje aqui no nosso país. Essa foi a escolha, na verdade. A Bell falou muito sobre o masculinismo, num tempo que ninguém falava disso. Ela fala, inclusive nesse livro, sobre política, sobre família. Ela fala sobre sociedade. Ela fala sobre o isolamento das pessoas. Ela fala da nossa dificuldade de se desenvolver num capitalismo desenfreado, que as pessoas são todas muito comerciais, né? Ela fala de preço e de valor, e eu acho que isso conversa com o que a gente está vivendo hoje. E ela escreveu isso já tem um tempo, e isso é muito atual agora, né? Então, foi por isso que eu escolhi, para começar. Porque eu entendi que todo mundo está sofrendo hoje alguma coisa por conta disso. Então, eu falei, puxa, eu vou começar com a Bell. Eu ia começar com o Erich Fromm. Mas aí ele é muito direcionado para as questões de relacionamento. E eu falei, não, eu quero falar sobre tudo. Ver o que desperta nas pessoas. Porque para mim também está sendo uma experiência. É a primeira temporada. Eu nunca liderei um clube do livro. E é muito difícil. Vocês não têm ideia? Como é difícil liderar um clube do livro. Como é difícil engajar as pessoas. Como é difícil trazer as assinaturas. Como é difícil tudo. Tem um esforço bem grande. Até porque o nosso país não tem essa cultura, né? É uma coisa muito diferenciada. Você não tem essa cultura da educação, da leitura, da convivência. Então, foi por isso que eu escolhi a Bell. Porque ela fala sobre tudo. Sobre esse ponto mesmo, que mexe com todo mundo. Tem algum trecho do livro que tenha causado um impacto em você? Ou até no grupo, de uma forma assim, que tenha... Eu sei que é um grupo muito diverso, mas que tenha atingido um grande número de pessoas ali no grupo?
Olha, eu acho que a própria introdução que a Bel faz no livro foi, assim, uma coisa que mexeu comigo, que mexeu com todo mundo. Porque ela conta, né, de quando ela era menina, que ela se sentia perfeitamente amada e quando eu li a introdução desse livro, já é a terceira vez que eu leio o livro, né? Mas a primeira vez eu chorei muito, muito, muito mesmo. E eu vi que muitas pessoas ficaram impactadas, porque ela diz assim, que ela não sabe dizer exatamente qual foi o momento que ela se percebeu não sendo amada. A partir dessa introdução, ela já começa o livro falando isso. Então, que até um determinado momento da vida, ela era a filha preferida, ela tinha uma família estruturada, e que ela se sentia super amada, e aí, num determinado momento, ela sentiu que ela não era. Que ela se percebeu sem amor e isolada no mundo. Então, eu acho que essa abertura impactou todo mundo. Todo mundo ficou impactado. Mexeu muito com a gente, mesmo. Comigo, a primeira vez que eu li, eu chorei bastante. Até porque tem muito a ver com a minha história, minha relação com meu pai e tal. Então, mexeu bastante. Já começou assim. Profundo, né? Já Forte. começou desse jeito. Meu Deus. Agora eu quero. Eu ainda não li. Eu também não, mas Leia. eu fiquei... Aconselho. Eu vou sair Na daqui e verdade, vou comprar estava o na livro. lista. Então. Quando ela falou, eu falei, caramba. Eu já várias vezes, todo mundo me fala desse tá livro. na lista. E aí fica na lista às vezes e você vai pulando. Vale muito a pena. Pegando carona na pergunta da Andrea, Clarice. Por que Clarice agora na segunda temporada? Só pra gente... Não precisa se aprofundar tanto, porque eu sei que o aprofundamento vai acontecer dentro do clube, né? Mas pra gente entender a sua escolha. Porque E é um segredinho, né, também. né? Então, a Clarice, ela traz exatamente a continuidade disso que eu pensei com a Bel. Porque ela traz o Brasil. E a gente vai começar com laços de família. Então, assim, ela tem um compêndio de 4 livros menores, que, na verdade, sim, foram divididos os pensamentos dela, né? Então, ela continua esses questionamentos. Ela fala muito do feminismo, ela fala muito da sociedade, ela fala do homem como vítima do feminismo, ela fala das famílias, da hipocrisia social. Ela continua essa linha. E como a gente está vivendo uma experiência... Bom, vou ter que contar, né, gente? Ai, não queria. Não vou contar. É porque eu amo Clarice, me perdoa, mas eu sou apaixonada por ela. Eu fiquei com dúvida, assim. Falei, por que... Eu li A Hora da Estrela quando eu era adolescente. Eu falo pra você, eu chorei tanto no final daquele livro. Aquilo mexeu tanto comigo que eu não consigo... Tem um filme que até tá na Netflix. Eu não consigo ver esse filme. É bem antigo. Horrores. Porque ele me mexe comigo em tantas camadas que não dá. Não dá. Eu li uma vez e não leio mais. Assim. A Clarice foi uma mulher extraordinária, né? E a gente está vivendo experiências internacionais, como se fossem viagens para outros países. E eu gostaria agora, nessa segunda temporada, de viajar pelo Brasil. Que demais! Então, por isso que eu escolhi a Clarice. De viver experiências, até me emociona, dentro da nossa casa, nossas, para a gente se entender. Para a gente olhar e falar, puxa, lá fora tem um mundão imenso, né? Totalmente diferente do que eu pensei. Mas e como é o nosso mundo? Por que eu sou assim? Por que nossas famílias são assim? Por que o nosso trabalho é desse jeito? Foi por isso. E isso faz muito sentido até com um termo que a gente usa muito hoje em dia, né? Que o brasileiro tem síndrome de vira-lata, né? A gente acha que tudo que é de lá de fora é muito melhor do que o que é aqui. A gente nem conhece o que a gente tem aqui. Exato. A gente não conhece, a gente tem um preconceito, o que nosso não é bom. Quantas vezes a gente ouve falar, mas esse filme aqui é nacional? Não, minha mãe é uma Como se as Nacional nem péssimo. vou assistir, é péssimo. Nem viu, nem sabe, né? E nós somos premiados lá fora, a gente participa do Oscar, a gente é indicado para Cannes, para todos os lugares, mas a gente tem um preconceito com a arte brasileira, com a comida brasileira. Quantos restaurantes de comida brasileira você conhece? Agora, quantos restaurantes japonês, italiano, árabe? Tudo bem. Há uma miscigenação no nosso país. Nós somos um país que foi
construído por colonos, por imigrantes. Mas mesmo assim, né? Meu sonho é que a gente ame o nosso país não só na época da Copa, Eu acho que é o sonho de muita gente. Tava falando sobre né? isso esses dias. Porque as pessoas más, elas se aproveitam dessa falta de patriotismo que a gente tem. Haja vista a nossa política, né? Não preciso, nem vamos entrar nesse tema. Melhor não. Mas é isso, né? Verdade. Eles se aproveitam dessa falta de nacionalismo, desse E amor. distorcem, né, tudo. Distorcem. Se aproveitam, né? Realmente. Se uma pessoa tá assistindo esse podcast agora e pensa, eu nunca participei de terapia. Eu sou mais tímido, mas eu amo leitura. A gente tava falando disso. A gente gosta de leitura e você, inclusive, falou que tem muita gente que não queria participar de terapias, mas gosta de ler. Porque justamente ela deveria ter essa experiência. Porque é a oportunidade que ela tem de vivenciar através daquilo que ela gosta, algo que ela precisa, mas ela tem uma fantasia de que pode não ser legal para ela. Porque a terapia é isso. Só não gosta de terapia quem nunca fez. Esse é um fato. Todo mundo que já participou de um processo de análise ou um processo terapêutico, que é a nossa proposta, se apaixonou por essa transformação. Então, se você vê todo mundo que fala, não quer, nunca participou. Tem um medo, tem um misticismo, uma fantasia por trás. Você exposto, você julgado. Nossa, fulano vai falar de mim. Então, é uma oportunidade. Porque enquanto a gente não olha para dentro, tudo fora fica bagunçado. Eu acho tão gostoso. Eu já fui muito receosa pra fazer terapia. Eu falo pra você. Porque acho que as primeiras vezes foram bem traumáticas, assim, no sentido de eu tava passando por momentos muito difíceis. E hoje, assim, eu não consigo ficar sem. Eu fico esperando o dia, sabe? A hora pra poder falar tudo que eu preciso falar. E esses processos terapêuticos, eu acho que você gostar do que você tá fazendo dentro de um processo terapêutico, eu acho que estimula ainda mais, né? É assim, é uma oportunidade que você tem de olhar para você ter gatilhos para você buscar a terapia, né? Porque o terapêutico é aquilo que eu disse, é uma cartaz. É como a arte, é como um teatro de humor, é uma cartaz, é onde vêm as suas emoções e você as vivencia. Mas para entendê-las, você precisa do seu processo de análise. O legal é que a gente vivencia emoções com conhecimento. Essa é a diferença. Isso pode até estimular essas pessoas que, por exemplo, não têm medo de buscar terapia e aí participam de um clube do livro desse. A partir daquilo, elas podem até ter coragem e de ter esse enfrentamento de buscar, né, um processo Com terapêutico. certeza, sem dúvida. A gente tem isso. Tem? Já? Ai, que A legal! gente tem pessoas que começaram a fazer terapia por conta que fazem parte do nosso clube e viram que é legal, que um psicanalista não é uma pessoa diferente do que se vê por aí, do que se fala, né? Aham. Então, muitas pessoas já estão fazendo terapia por conta de estarem no clube. Nossa, que maravilhoso. É muito bom, né, saber disso, né? Quantas pessoas sendo impactadas e ajudadas, né? A terapia é um... Bom, é difícil, né? Você falar de uma coisa que você é apaixonado sem querer ser parcial. Mas eu acho que a terapia é a grande sacada da vida. Eu tenho um paciente que ele vem toda semana de Jundiaí, só para fazer a análise dele. Ele tira o dia, porque ele viaja, então nesse dia ele não trabalha. Ele, é claro, ele pode, né? Ele é empresário, mas ele vem de lá até aqui para fazer a terapia dele. Então ele faz o percurso pensando na terapia, faz a terapia e volta pensando na análise dele e nos resultados. Então, para ele, eu até criei uma dinâmica de podcast, de coisas que eu passo, para ele ouvindo, né, enquanto ele viaja. E ele não falta, ele é o meu paciente que não falta, não chega atrasado, não muda o dia. É impressionante. Ele estimula até a mim.
Porque muitas vezes... É um exemplo. É um exemplo para mim. Eu muitas vezes já cansei de falar, hoje eu não tô afim de falar nada. Tipo assim, a terapia do outro lado da minha rua. Ou online, entende? E ele vem. Para ele é o momento mais especial da vida dele, porque ele está com ele mesmo. Achar que você está na frente de uma outra pessoa é uma ilusão. O processo terapêutico é você com você mesmo. A outra pessoa é só um espelho para você se ver. Eu sempre falo que quem não faz terapia todo mundo deveria fazer terapia, independente. Mas eu tô de bem com a vida, faça terapia. Mas eu não tenho problema, faça terapia, porque Exato. ninguém é, né? A gente é altos e baixos O tempo todo. o tempo todo, é a vida, né? Então, eu também sou do time terapia sempre. E a gente vive num mundo onde a gente mal se conhece. Sim. Sabe? Então, esse é um processo de autoconhecimento, né? Terapia não é só para cura, né? Não é só para alívio da dor. É de autoentendimento, saber como eu funciono. Puxa, olha, essa situação aqui é muito legal, muito atrativa, muito atraente, mas não é para mim. Eu vou viver aquela experiência ali, mas eu vou sofrer muito mais depois. Eu não sei lidar com isso. Então, eu não vou. Simples assim. Perfeito. É exatamente isso. E as pessoas não fazem essa autorreflexão, né? Porque não são analisadas. Né? É muito difícil para mim, depois de tantos anos nessa estrada, é muito difícil conviver com pessoas não analisadas. É bem difícil. Assim, porque eu percebo que quem não faz análise é uma pessoa de muito mais difícil convivência, troca de ideias, espaços, respeito, tudo. Eu acho difícil. Para mim é difícil. São mais rígidas, talvez? São inconscientes, né? Então, não agem com calma, com sabedoria. A análise, ela te traz mais do que tudo a sabedoria. De você entender, de você ter paciência, de você saber esperar, de você compreender como a vida funciona, de você olhar as coisas com calma. Entender que muitas vezes você vai se entristecer, mas aquilo não depende de você. São as regras da vida. E tá tudo bem. É isso. Todo mundo deveria fazer. Exato. Continuo batendo nessa tecla. Estamos caminhando já para o nosso finalzinho, mas fica uma última pergunta para você. Claro. Depois desse tempo, né, de acompanhar essas histórias, as reflexões dentro da Travessia Clube do Livro, qual foi a lição que o clube trouxe para você como mediadora e como pessoa? Eu quero que você fale assim para a gente a principal reflexão, o que ficou dessa temporada, né, já finalizando, indo para a segunda. Como pessoa, reforçou o meu sentimento de que o ser humano é extraordinário. Como mediadora, que é muito difícil administrar gente. Muito difícil. Como mediadora, me reforçou esse sentimento. Mas o ser humano, ele é extraordinário. Ele é capaz de coisas assim, lindas, maravilhosas. Depois do Travessia também, eu fiquei com o meu olhar mais apurado para as minúcias. Por exemplo, conhecendo engenheiros, eu passei a olhar os monumentos, a pensar, nossa, olha a obra. A gente valoriza tanto os médicos, né? Olha o que um engenheiro faz. Olha o que um arquiteto é capaz de fazer. Olha, o ser humano, ele faz coisas incríveis. E a gente, contaminado por essas redes sociais, pela mídia, a gente sempre vê as coisas ruins que acontecem. Ninguém fala das coisas legais que aconteceram na semana, das conquistas, das vidas que foram salvas, né? Então, isso apurou um pouco o meu olhar. E o clube é justamente acho que com essa ideia também, né? De sair um pouco dessa mídia, dessas redes, dessa... Dopamina barata, né? A gente tá tóxico com tanta... que a gente nem aguenta mais. Não, é verdade. Ninguém tá aguentando mais. Eu acredito que até uma tendência a isso vai morrendo com o tempo, porque o ser humano não está suportando. Não. A superficialidade, as decepções,
E a toxicidade que isso traz para a própria vida, para a mente, né? A quantidade de informações. E ontem, assim, eu tenho cheio de livros aqui, rapidinho para falar, né? Eu cheio de livros lá em casa. E às vezes eu fico tão resolvendo coisas e resolvendo problemas e revendo mensagem e resolvendo isso, aquilo. Às vezes passa o dia e eu falei, não li 10 páginas de um livro. Aí ontem não, final de semana passada eu vi minha sobrinha e ela, assim, está lendo, tipo, 100 páginas em 2 dias. Tá? Muito rápida, assim, para ler. E aí eu prestei atenção nela. Falei, meu Deus, eu preciso parar. Porque isso aqui não vai me colocar reflexão. Isso aqui não vai me dar o que eu preciso, às vezes, né? Acho que talvez as pessoas de casa precisem parar um pouco, né? Netflix, parar um pouco com o Instagram, o TikTok e talvez voltar à leitura mesmo. E não precisa muito, né? Às vezes 15 minutos do seu dia para ler um pouco, sabe? E sair dali já é o suficiente. Tudo é uma questão de organização, né? As pessoas falam muito do tempo. Todo mundo tem tempo de sobra. Não existe isso. Salvo, é claro, as pessoas que trabalham longe do seu trabalho, pegam diversas conduções. É claro que a gente tem que considerar as questões das classes também, porque senão eu estaria aqui falando abobrinhas. Mas se você entra no transporte coletivo, por exemplo, você vê lá que tem uma pessoa lendo, tem uma pessoa... Tô sempre com o meu livro no metrô. Então, tem uma pessoa lendo, tem uma pessoa com joguinho. É o mesmo tempo, é igual, no mesmo lugar, a mesma situação. Então, são as escolhas, né? Então, às vezes, a gente escolhe uma dopamina barata, como você disse, porque ela é mais fácil e menos aprofundada do que um processo de uma leitura. Às vezes, você assiste um filme baseado num livro e você vê como é diferente. Por quê? Porque o livro, ele cabe o seu contexto. É a sua interpretação, é você que projeta as imagens que você lê. E isso é muito mágico. Isso é extraordinário. É único, é só seu. Tanto que lá no nosso clube, várias pessoas leem o mesmo livro, o mesmo capítulo, no mesmo tempo, e todo mundo enxerga de forma diferente. Todo mundo vê de forma... Isso também é uma coisa muito legal. Ninguém vê igual. É incrível. Muito. E é isso. Então, é isso, porque a gente, assim, eu queria falar mais sobre. Eu quero participar, Mas participar desse clube, de verdade. Eu tô, assim, com muita vontade de conhecer. E eu já cheguei a ver no Instagram algumas coisas. Para participar, como faz? Conta pra gente como faz pra próxima, acho que agora é próxima segunda. Próxima temporada, eu vou abrir a partir do dia 1º de junho. Tem um link do Simpla para fazer as inscrições. Eu vou divulgar bastante nas minhas redes sociais, mas na rede social do clube, né? Que é Travessia Clube do Livro, Instagram. Então, lá na bio, é só clicar no link do Simpla e lá tem todas as instruções, como vai funcionar, todas as datas, tudo direitinho. Só escolher o seu plano e fazer sua inscrição. Maravilhoso. Perfeito. Fabiana, muito obrigada pela sua participação, estreando o Travessia Cast. E eu já amei. Eu acho que a gente vai ter muito enriquecimento nas nossas gravações aqui. Muito obrigada, Fabi. Muito Imagina, obrigada. sou eu quem agradece, queridas. Muito obrigada pelo espaço. Vocês são incríveis e vamos juntas aí nessa travessia. Vamos sim, com certeza. Então é isso, vamos ficando por aqui, mas vamos deixar a informação aqui abaixo, né, André? Sim, se você quiser, depois a gente pode deixar o link também da Simpla na descrição. Na Tá descrição, ótimo. para quem quiser participar. Mas estamos também em todas as redes sociais, acompanhe Instagram, TikTok, não é, André? Isso mesmo, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube. E a gente se vê no próximo Próximo Travessia Travessia. Cast. Tchau, Tchau, tchau. gente. Beijo. Tchau.